Oi, queridos alunos, eu sou o Joselias. Vamos responder mais uma dúvida que uma aluna enviou aqui para o nosso site. Ela enviou uma dúvida de matemática. Esta é a dúvida número 9. A dúvida dela é do concurso para a Guarda Civil Metropolitano em São Paulo, no ano de 2013, pela VUNESP. Veja o enunciado da dúvida dela. Uma questão de uma prova do concurso para a Guarda Civil Metropolitano, VUNESP 2013. 50 guardas do sexo feminino e 60 guardas do sexo masculino têm que ser divididos em grupos para uma missão, de modo que cada um dos grupos tenha a mesma quantidade de guardas. Que essa quantidade seja máxima, que não haja grupos com guardas de ambos os sexos e que cada guarda faça parte de um único grupo. O número total de grupos que é possível formar nesse caso é... Vamos à solução. Solução. Bem, a solução é simples, pois é uma questão de máximo divisor comum. Nós temos aqui 50 guardas do sexo feminino e 60 do sexo masculino. Isso quer dizer que eu tenho aqui, olha, mulheres, nós temos 50. Homens, nós temos 60. 50 mulheres e 60 homens. Eles vão ser divididos em grupos para uma missão. Mas esses grupos vão ser formados da seguinte maneira. Cada um dos grupos tenha a mesma quantidade de guardas. Então imagine que eu tenho aqui, olha, um grupo, outro grupo, outro grupo, e assim vai. São vários grupos, todos eles com a mesma quantidade de guardas, a mesma quantidade de pessoas. E que essa quantidade seja a máxima possível. Além dessa quantidade ser sempre igual, tem que ser a máxima possível. E que não haja grupos com guardas de ambos os sexos. Quer dizer, num grupo eu nunca vou misturar homens e mulheres no mesmo grupo. Eu vou fazer grupos só de mulheres e vou fazer grupos só de homens. Nunca vou colocar homem e mulher no mesmo grupo. E que cada guarda faça parte de um único grupo. Eu quero saber o total de grupos. Bem, como eu vou dividir homens e mulheres em grupos sempre com a mesma quantidade, isto significa que nesse grupo, por exemplo, esse primeiro grupo, vou colocar X pessoas. Neste grupo, vou colocar X pessoas também. Todos com a mesma quantidade, nesses X pessoas. E assim vai. Todos os grupos com a mesma quantidade de guardas. Sempre X pessoas em cada grupo. Além disso, eu nunca vou misturar, né, as pessoas no mesmo grupo. Nunca vou misturar o sexo. Vou fazer grupos só de homens e grupos só de mulheres. É possível calcular esse X? Sim. É possível calcular esse X, porque veja só. Qual será a quantidade de pessoas que vou colocar em cada grupo? Bem, são X pessoas em cada grupo, né? Ora, como eu vou dividir essas mulheres em grupos só de mulheres, pois eu não vou misturar, isso significa que essa quantidade de mulheres nesses grupos só de mulheres tem que ser um número que divida as 50 mulheres. Então esse x tem que dividir o número 50. Pois se o x não dividir 50, não daria para colocar sempre a mesma quantidade de mulheres em cada grupo. Ia sobrar mulher. Por outro lado, como eu vou fazer grupos só de homens, isto significa que eu vou dividir esses 60 homens em grupos, tendo sempre X homens em cada grupo. E vai dar certinho, não vai sobrar homem. Isso só vai ser possível se esse número X for um número que divida 60.
pois se não dividir 60, ia sobrar homens, né, para um grupo. O x tem que dividir 50, tem que dividir 60. Então o x tem que ser um divisor comum de 50 e 60. Mas ele falou que essa quantidade tem que ser a máxima possível. O x tem que ser um divisor comum e tem que ser o máximo possível. O x tem que ser, então, o maior divisor comum. O x tem que ser o máximo divisor comum. Portanto, a quantidade de pessoas em cada grupo será o máximo divisor comum entre 50 e 60. Então, basta calcular o máximo divisor comum entre 50 e 60. Vamos calcular? Vamos calcular aqui, ó. Eu quero calcular o máximo divisor comum de 50 e 60. Vou calcular pelo método das divisões sucessivas. Vou fazer aqui, ó, 50 e 60. 50 e 60. Qual é o maior número que divide 50 e 60? Bem, o maior número que eu tenho aqui é 60. O outro é 50. Vamos dividir 60 por 50? 60 dividido por 50 vai dar 1, né? 1 vezes 50 dá 50, para 60 10. Dá 1 e resto 10. Então aqui, ó, dá 1 e o resto 10 aqui. Agora o que eu faço com esse resto 10? Eu arrasto para cá, ó, para dividir 50. Agora eu vou dividir 50 por 10. Quando eu divido 50 por 10 dá 5. Pois 5 vezes 10 dá 50. Para 50 nada. Dá 5 e resto 0. Dá 5 e o resto 0. No momento que eu acho o resto 0, este número que está nessa posição é o máximo divisor comum. Portanto, o máximo divisor comum de 50 e 60 é 10. É o maior número que divide 50 e 60. Voltando lá. A quantidade de pessoas em cada grupo será o máximo divisor comum de 50 e 60. Isso significa que o x vai ser igual a 10. Ora, nós vamos fazer grupos de 10 guardas. Então, em cada grupo vai ter 10 guardas. Vou ter grupos com 10 guardas do sexo feminino e grupos com 10 guardas do sexo masculino em cada um deles. Mas a pergunta não foi esse. A pergunta foi o total de grupos que é possível formar. Ora, o total de pessoas seria 50 mulheres e 60 homens. Seriam 110 pessoas. Se eu tenho 110 pessoas e vou fazer grupos com 10 pessoas em cada grupo, logo resposta, o total de grupos será as 110 pessoas divididos em grupos de 10. Eu vou ter, então, 110 dividido por 10, 11. 11 grupos. Vou formar 11 grupos com guardas do sexo feminino e guardas do sexo masculino, sem misturar o sexo no mesmo grupo. 11 grupos, a alternativa correta a gente encontra na alternativa com a letra B de bola. Resposta, letra B de bola, na questão da VUNESP em 2013. Uma questão de máximo divisor comum do curso de matemática para concursos. Bem, se você gostou, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Inscreva-se no canal, que aí você vai receber informações sobre novas aulas, novas questões resolvidas e dúvidas, ok? Eu desejo a todos uma boa sorte e felicidades e até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá.